tubulada ali, ó, escondida, vocês não estão nem vendo. Tem uma placa de gesso, um jardim vertical ali que esconde uma tubulação que é uma retenção de água pluvial. Vários tubos de 8 polegadas, por exemplo, instalados nessa parede aqui, ó. Por exemplo, tem N alternativas. Então, quer dizer, não dá para a gente ignorar que esse lote privado tem que contribuir com o processo de manejo sustentável das águas. Nada melhor do que ter um exemplo claro, um inquérito civil, com a sociedade debatendo para isso ir para a Câmara Municipal. Próximo, por favor. O que significa aquele processo de impermeabilização? Né? Na última audiência do Ministério Público, foi dito pela equipe de engenharia, não, que com esses piscinões aqui a gente resolve o problema. Então eu vou colocar um exemplo aqui de como esse olhar é estreito. Isso aqui chama-se vazão de projeto. O que é uma vazão de projeto? Você vai permeabilizando a bacia, a vazão lá embaixo vai aumentando, período de retorno. E o que significa isso? Você tem que fazer uma seção de um canal cada vez maior, para você ter um período de retorno de 100 anos, como a Karina citou. Então vamos pegar o rio Tamanduateí. Em 1999, a vazão de projeto do Tamanduateí era de 997 metros cúbicos. Em 2020, ela é de 2020 metros cúbicos. O Tietê, vamos pegar aqui em 1925, anterior ao processo industrial, tinha 400 metros cúbicos de água, a vazão de projeto do Tietê. Em 68, pós-processo industrial, pulou para 650 metros cúbicos. 86, 40 anos atrás, tinha 1.148 metros cúbicos. O processo de permeabilização, ele cada dia mais vai jogar água na rede hidrográfica. Então, quer dizer, a conta que é apresentada no Ministério Público, não, esses piscinões aqui resolvem o problema. Não resolve o problema. A próxima, por favor. Por que não resolve o problema? Isso aqui é um professor da Poli. Departamento de Drenagem Hidráulica. Márcio. Paulo Tadeu Barros. Desculpa, mas usa o microfone porque está sendo gravado, está no YouTube, talvez fique muito baixo para quem está assistindo. Desculpa. Professor Barros da Poli, Paulo Tadeu, 2014. O que o Paulo Tadeu fala? Atualmente deve-se considerar a recomposição da hidrologia natural das bacias urbanas. A professora Vera falou disso. Recompor o retardo natural do escoamento superficial, com incremento de infiltração das águas pluviais. A próxima, por favor. Isso aqui são autores europeus da área de engenharia e drenagem urbana. Projetos de drenagem têm base em análise estatística quanto à intensidade, duração e frequência de chuva. Esses parâmetros estatísticos de chuva, de duração, frequência e intensidade, eles vão definir o dimensionamento hidráulico. Ou seja, determinada ampliação de um canal X tem que ter esse tamanho, vai se basear nessa conta. O tamanho de cada reservatório que foi dimensionado usou essa equação e esses fatores de cálculos. Bom, os cenários das mudanças climáticas, eles contam com alterações dos padrões conhecidos de intensidade e frequência de chuva. As chuvas não são mais os cálculos médios de 30, e se usa isso, o cálculo da média de chuva dos últimos 30 anos, faz parte do manual de drenagem. Isso se estuda, a disciplina de drenagem urbana faz esse cálculo, pega os últimos 30 anos de chuva e você vai fazer o dimensionamento. Não tem mais essa referência. E o que esses autores europeus falam em relação à lógica da elaboração de projetos de drenagem no mundo ocidental? O modelo estacionário, quer dizer, você pega a média de chuva de 30 anos passados. O modelo estacionário de cálculo torna-se inadequado. Mantido como método, e se mantido como método, aumentará a probabilidade de sobrecarga nos sistemas de drenagem urbana. Olha a oportunidade que Campinas está tendo de virar a página. Né? Virar a página. A próxima, por favor. A gente está, então, voltando para a área do microbacia do Proença, dizendo o seguinte, no nosso projeto de drenagem sustentável. Essa região Coachúria, Nova Campinas e Cambuí,
retenção de água pluvial nos edifícios, uma lei municipal. A proposta de lei municipal que a gente apresentou, ela é muito ampla, tem 20 artigos. Eu estou indo para o direto no específico do quesito hidráulico, porque assim, já morreu gente por causa de enchente aqui, então a gente tem que ser responsável, vamos sanear o risco, vamos sanear o problema de enchente, não vamos tirar esse foco. Eu trabalhei com esse foco, né, em um prazo muito apertado. Então eu não pude, Marlene, Karina, ir para o detalhamento da bacia. Todas as áreas aptas para fazer jardim de chuva, todas as áreas aptas para biovaletas, a gente não tinha tempo hábil. Nós tínhamos 90 dias para apresentar uma alternativa para o Ministério Público. Falou, olha, tem alternativa, não precisa fazer o piscinão. Então o que a gente fez? Nós recorremos a um trabalho que nós já havíamos desenvolvido em 2002 no ABC, que é asfalto poroso. Nós selecionamos, ó, aquela área do Guarani, ó, o Guarani está aqui, ó, aqueles bairros que eram tudo pasto, ó, então aqui, ó, tudo impermeabilizado, toda essa água está indo parar aqui no fundo do vale. É isso. Não precisa ser retenção de água pluvial num tubo, numa caixa. Pode ser infiltração no solo. Eu estou sendo simplista, indo atrás da resposta. Temos que ser responsáveis, vamos enfrentar a enchente, né? Então a gente já falou da prioridade, que está aqui na cabeceira da bacia, né, o passo 1, e a gente delimitou todo o sistema viário de baixa carga, quer dizer que não está recebendo tráfego pesado, apenas tráfego residencial dos seus moradores, que tem uma aptidão física para a instalação de um asfalto poroso, para que ele tenha eficiência. E nós calculamos todo o sistema viário e toda a área apta para fazer asfalto poroso. Porque a gente não tinha tempo, não é porque a gente achou, ó, vamos para isso, essa é a solução, não foi uma questão de escala. Eu tinha a impressão, se fizesse esse cálculo, eu ia conseguir chegar no volume de água do piscinão. Foi isso. Foi o motivo de ter tomado esse partido de projeto, né? Tanto é que a favela não estava inserida na versão inicial para o Ministério Público, nem a retenção de água pluvial nesses dois bairros, porque a gente não previa asfalto poroso aqui nessa área. Então isso já estava grafado para não ter asfalto poroso, porque tráfego não é apto à condição do uso do solo. A próxima, por favor. Quais são as intervenções práticas e dispositivos hidráulicos, então, pensados e atualizados para esse momento, né? Então a gente começa por retenção de água pluvial nos edifícios, bairros Cambuí e Nova Campinas. Tem essas duas leis de referência para os vereadores analisarem. O asfalto poroso na porção de montante da bacia do Proença, jardins de chuva, biovaletas, trincheiras, poços de infiltração, arborização urbana. Nós estamos falando de uma região com baixo índice de arborização urbana. Fazer um projeto urgente, emergencial de arborização urbana na bacia já vai contribuir com o processo. Restaurar as nascentes do Inhumas, as APPs do Inhuma, já está em curso. O Ministério Público já acionou a Polícia Militar Ambiental, o CONTEMA já se manifestou em relação a isso. Recuperar a nascente do Proença, isso é uma informação nova e uma demanda legal, habitacional, urbanística, respeito à legislação, lei de recursos hídricos estadual e federal, o Estatuto das Cidades. E requalificação urbanística ambiental daquela porção de montante, do assentamento precário. É por onde tem que começar o trabalho, né? Esse aqui foi o exemplo. Por que a gente partiu para o asfalto poroso? Porque a gente já tinha instalado isso em 2002, só que foi objeto de um termo de ajustamento de conduta ambiental em 2002, no Ministério Público, comarca de São Bernardo do Campo. Esse é um dos primeiros bairros do ABC, na área da Billings, a ser passível dos moradores receberem as suas matrículas. Daqueles 800 a 1 milhão de moradores em área irregular, aqui tem um bairro que fazia parte desse rol aí. É um desses. Isso aqui é a Bacia do Alvarenga, em São Bernardo do Campo. Então você tem
A gente é uma usina de asfalto, formulou um asfalto poroso. Esse asfalto poroso ele tem uma subbase de absorção, é uma camada de 25%, 0,25 metros de absorção com subbase e base nesse pavimento poroso, com um dreno que joga essa água para poços de infiltração. Poços de infiltração como esses aqui, ó. Isso aqui foi tudo, tirando pavimentação, foi tudo feito pela própria associação, tudo, né? E para minha surpresa, veja bem, nós estamos em 2024, isso foi em 2022. Eu liguei para o presidente da associação. Ô Luiz, como é que está o asfalto poroso? Funciona ainda? Ele falou, funciona, cara. Vou fazer um filminho para você. Pegou um dia de sol, uma mangueira e ficou filmando a percolação no asfalto. Eu falei, cara, como é que vocês conseguiram até hoje manter, sem comatar, esse pavimento? Primeiro que não recebe grandes tráfegos, né? Não é uma via de tráfego, é só morador. Carga pesada aqui é para fazer uma mudança de uma casa, levar um caminhão de gás, não mais que isso, uma ambulância e tal. Só que ele falou para mim como resolver. Ele falou, Márcio, nós somos chatos. Teve um programa de educação ambiental aqui, que o camarada vai fazer uma reforma na casa dele, ele vai receber areia, brita, ele tem que colocar uma lona no chão para o material de construção ser não ficar no chão. Ou um aderite. Eu falei, e as pessoas respeitam? Eu falei, cara, ou a gente recebia a nossa matrícula e respeitava, ou a gente não ia regularizar o bairro. E funciona até hoje, mais de 20 anos, um bairro operando com asfalto poroso, poço de infiltração em São Bernardo, que pode ser visitado, né? Próximo. Resumindo, nós temos no piscinão RP4 uma previsão de 100 mil metros cúbicos de detenção de água pluvial. Então, assim, no frigir dos ovos, eu estava indo atrás disso. Eu preciso reter, no mínimo, 100 mil metros cúbicos de água pluvial para poder apresentar para o Ministério Público algo alternativo responsável, que eu vou contribuir contra a enchente. Então nós temos aqui, ó, infiltração de asfalto poroso, 128 mil metros cúbicos. A infiltração nos poços de infiltração, 40 mil metros cúbicos. Com detalhe, pessoal, essa conta, eu não estou levando o processo de infiltração. Eu não tinha um teste de infiltração. Eu só sei que aquele solo era apto para fazer isso. Diferente do que a Hidroestúdio comentou na última audiência, falou que o solo não era apto, que ele era muito argiloso. O conceito que a Hidroestúdio deu para o solo, que não serve para fazer isso, seria solos hidromórficos, de várzea, grandes planícies de inundação, aquele solo escuro, sabe, que você tem que fazer espinha de peixe para plantar, porque senão é tão encharcado, é tão saturado. São aqueles solos que são inviáveis para isso. Aqui não, aqui nós temos argissolo e latossolo. Como é que nós vamos estudar solo? 3 horas de visita técnica no IAC, com um pesquisador do IAC chamado Ricardo Coelho, o autor do mapa pedológico de Campinas. 3 horas de reunião. Tive uma aula de pedologia para chegar à conclusão que exatamente o que a gente estava dimensionando era apto aqui. Eu não tive tempo de responder lá no Ministério Público, mas agora há tempo. Próxima, por favor. Aqui foi o procedimento, olha. Separando todas as glebas, desculpe o termo gleba, porque é tudo urbano, né? Mas separando as frações, os polígonos, que iam ser objeto de cálculo, para a gente chegar naquele volume de água retida. Quanto nós poderíamos ter de asfalto poroso? Quantos poços de infiltração? Aonde? Com um grande detalhe, vocês estão vendo aqui, ó, 5 metros no mínimo de segurança da cota do fundo do vale até a gente começar a calcular. Por quê? Primeiro porque fundo de vale, a capacidade de infiltração é baixa, o lençol freático vai estar lá. E outra porque a gente quer preservar o recurso hídrico. Então, quer dizer, sem fazer estudo de sondagem, sem fazer teste de infiltração, sem maior elaboração, a gente sabe que não pode comprometer o recurso hídrico superficial. Então, a gente começou a delimitação das áreas, a montante
da rede hidrográfica, certo? Então, todos esses polígonos foram áreas que nós calculamos, ou asfalto poroso, nessa região aqui, poço de infiltração. A gente já está descartando o poço de infiltração para retenção em edifícios, que é mais eficiente. As áreas de favela, são várias, vocês estão vendo? Nós somos nessa por uma questão hidrológica, hidráulica, né? Porque o que dá para falar? Quando eu falo que isso aqui dá para contribuir hidraulicamente, o que eu estou falando? Você vai ter que fazer uma remoção e reassentamento de, no mínimo, 15 metros de cada lado. Estou conciliando aqui a Lei Lema e o Código Florestal. Vamos remover 15 metros de cada lado e deixar a calha do canal livre, as margens do canal. No que você fez isso, o que você pode ser feito? Ampliar a seção do canal de cara. Você melhora ele, você melhora o seu escoamento. No que você fez ampliação do canal, você pode colocar soleiras para retardo do escoamento superficial, como a professora Vera e a Marlene e a Karina mostraram em slides anteriores. Então, quer dizer, na intervenção na cabeceira do Proença, você já começa um trabalho de melhoria do controle de enchentes, né? Fora o reflorestamento dessa nascente. Se a gente pensar que toda essa área aqui é um grande impermeável, escoando direto lá para baixo, para a Princesa do Oeste e para Orozimbo-Maia, contribuindo com o processo de enchente, né? Não é o único fator, mas é um dos fatores. Como as nascentes lá do Inhumas é outro fator. A próxima, por favor. E esse aqui foram os cálculos feitos, ó. Todo o sistema viário, com a metragem, e foi assim, de área em área, ó. Essa aqui é a área 1, volta um pouco ali, por favor, estão vendo a área 1? Olha a área 1 aqui, pode voltar, pode ir, por favor, pode ir. Olha aí, a área 1 aqui, e assim foi, tudo mapeado, tudo calculado. Então, quer dizer, com asfalto poroso a gente já chegou na conta, não precisa fazer. Não é irresponsabilidade a gente falar, não implanta nem alteração. Não é um sonho, é mensurável o que a gente está colocando, é um fato. A próxima, por favor. Áreas disponíveis, ó, era o que a gente queria ter feito, né, Carol? Mapeado todas as áreas possíveis de fazer jardim de chuva, fazer um trabalho sofisticado. Só que a gente tinha 90 dias e uma equipe voluntária, então foi uma coisa toque de caixa, com prazo, correndo. E eu tinha uma questão na cabeça, eu tenho que chegar no volume de água a ser retido. Não posso desviar o olhar. Então, apesar da gente querer parar, gastar tempo aqui para fazer um belo projeto de infiltração, retenção de água, não dava para fazer. E por acaso nós estamos numa das avenidas críticas da cidade, né? Nessa região. Você tem áreas úteis e livres para fazer jardim de chuva e vários outros dispositivos de infiltração, é só uma questão de mapear. É só uma questão de fazer isso, é simples. A próxima, por favor. Isso aqui é exatamente uma rua que divide as duas praças. É a Carlos Stevenson. Quem é aqui de Campinas vai saber. Área para fazer jardim de chuva. Se vocês entrarem nessa rua Carlos Stevenson e subirem, vão ter N áreas dessas. Eu peguei só essas duas fotos por um caráter puramente ilustrativo, nada mais. Nem várias e várias. Quer dizer, área para trabalhar, muito. A próxima, por favor. Isso aqui é um exemplo, né? Acho que nem precisava, é redundante depois do que foi apresentado anteriormente, mas está no slide. Uma praça de infiltração, isso é um projeto da CIURB, junto com a Fundação Centro de Tecnologia Hidráulica. Isso fica na parte de montante, que é o MASP, a Avenida Paulista está aqui em cima. E você tem essa praça de infiltração nesse túnel da 9 de julho. A próxima, por favor. O que consta nessa praça de infiltração? Jardim de chuva, canteiro pluvial, terraceamento. Quando se fala esse terraceamento, o que quer dizer? Quem é bom de obra, não precisa nem falar. Você está fazendo o terraceamento, você faz a crista do terraceamento para dentro, para você imprimir segurança na intervenção do solo que você está fazendo. Então esse terraceamento foi isso. Quer dizer, eles além de darem segurança geotécnica, eles permitiram uma coisa que via de regra para a estabilidade de encosta você não faz, é deixar água no sistema.
Estabilidade de encosta, você tira a água do sistema. Eles conseguiram fazer uma forma de desenho que permitia infiltração e parte do escoamento dentro da encosta. Reservatório de chuva, biovaletas, poços de infiltração, terraceamento continua aqui, jardins de chuva. Essa área aqui, ela infiltra 4.000 metros cúbicos de água, segundo o engenheiro que trabalhou nesse projeto. Isso dá trabalho. Quer dizer, um piscinão é uma coisa, teoricamente, você aperta o botão, resolveu, né? É um mundo moderno, é rápido. Só que ele não funciona. A própria engenharia já está... Não é que ele não funciona, veja bem. Ele sozinho, cada dia vai precisar de outro piscinão. Mais obra, não para. Essa é a questão. A próxima... E aqui a questão de recursos, todos os conselheiros do CONDEMA, quer dizer, nós fomos observar que, segundo o Correio Popular, dia 25/9/25, o RP4 ele já ia custar 115 milhões, que era o piscinão a céu aberto. A partir do momento que ele foi enterrado, nós estamos falando de 160 milhões, segundo a matéria do Correio Popular. Aí você pega uma matéria do Correio Popular de 7/9 e você vê que vão ter 4,3 milhões de recurso para fazer parque linear no Proença. Aí eu vou olhar onde é que vai fazer parque linear. O parque linear ele termina onde começa a favela. Pelo amor. Nós estamos falando de 164 milhões de reais. Certo? Para não mexer onde precisa mexer. E depois você vai arrumando o resto. Então, quer dizer, não tem como, é uma falta de planejamento urbano, né, coletivo do executivo, assim, com todo respeito. Eu falo com todo respeito por uma coisa, se coloca num secretário de infraestrutura urbana, está morrendo gente com enchente. Nós vamos passar agora, dezembro, janeiro e fevereiro, tendo enchente aqui. Vai dar estrago, vai ter muito estrago pela frente. Então, quer dizer, você tem um responsável de uma pasta que a obrigação dele é dar solução. Então, por um lado, eu compreendo que precisa dar resposta, só que a resposta está muito mais para isso aqui que a gente está apresentando, do que foi colocado pela professora Vera, Marlene e Karina, do que gastar 164 milhões, uma parte para deixar mais bonita a área nobre da cidade, não mexer no problema, e outra parte para fazer uma solução que é muito dinheiro para um resultado questionável. Daqui 10 anos pode precisar de outro piscinão, essa é a questão. A próxima, por favor. Conclusões e recomendações. Deu uma desfigurada na apresentação, mas não tem problema porque a gente está lendo, né? Então, quais são as recomendações que a gente coloca? Preservação integral das praças Augusto César e Ralph Stettler. Descartar o RP4. Fora. Implantar o manejo das águas urbanas na microbacia. O CONDEMA manifestar-se em relação à fase de licença prévia. Vocês estão agora estando cientes que tem desrespeito à lei, a gente mostrou literalmente quais artigos, quais leis. Então a gente está pedindo para o CONDEMA se manifestar em relação a essas licenças prévias. Essas não, esta licença prévia. O CONDEMA acompanhar a restauração da PP da nascente do cabeceira do Umas. Por que acompanhar? Fazem 20 anos que o IAC, Unicamp, o UNB e a Prefeitura fizeram esse diagnóstico. Em 20 anos, uma nascente com pasto, podem ter ocorrido algumas situações. Essa nascente está a jusante, ela desceu 10, 30, 50 metros, então aquela nascente que estava num ponto X, ela vai estar a jusante. Por falta de floresta, aquele ponto que era úmido de afloramento seca, o afloramento vai para outro ponto mais baixo, né? Essa é uma hipótese. E a qualidade do serviço. Se a Polícia Militar Ambiental ficou 2, 3 anos sem responder a uma advogada, qual qualidade eles vão entregar para o Ministério Público a resposta pedida, né? Eu falo isso com bastante pesar. Eu fui perito da Polícia Florestal há muitos anos, quer dizer, uma pena a gente ver isso, mas vocês têm que acompanhar isso, porque das 70 APPs mapeadas há 20 anos, pode ser que a Polícia Florestal fale, nós já achamos 5. Bom, então vamos pegar uma carta base, plano altimétrico para 10 mil do IGC, vamos voltar lá naquelas nascentes originais, vamos restaurar a área que a lei estabelece.
Está lá, registrado há 20 anos, dá para fazer isso. Tanto no sentido hidrológico, recuperar o afloramento d'água, quanto o reflorestamento da área de preservação permanente. O CONDEMA oficiar a Secretaria da Habitação da Prefeitura sobre a APP da nascente do Proense. Como é que eles fazem? Tem uma lei, fala que tem que recuperar, o que eles vão fazer? Vamos fazer um trabalho conjunto? Vocês querem uma força? Vamos discutir conjuntamente? Né? Mas vocês precisam provocar, eu acho, né? O CONDEMA oficiar os vereadores, Wagner Romão e Luiz Iabico, já que eles estão com uma minuta de projeto de lei, eles vão tomar alguma iniciativa com esse instrumento legal. Eu pedi para a promotoria também provocar o presidente da Câmara. O CONDEMA manifestar-se sobre uma lei municipal. Tem a ver com a conversa com os vereadores que já receberam uma minuta de projeto de lei. E o CONDEMA encaminhar ao BNDES o parecer que vocês aprovaram. Vocês têm um parecer que fala que vocês não querem esse RP4. Bom, então vamos oficiar o BNDES. Né? Sem dinheiro não sai. Com um cuidado, eu teria o seguinte cuidado: mantenha o recurso. Simplesmente a sociedade e o Conselho Municipal estão revendo a forma de controlar a enchente. Não precisa perder o dinheiro do empréstimo. O empréstimo pode ser usado para um projeto mais inteligente, mais contemporâneo, mas com maior eficiência hidrológica. Né? A última, por favor. Qual que é a estratégia que a gente sugere para isso que a gente está falando aqui se tornar realidade em Campinas? Construir um processo de diálogo. Quer dizer, se ficar fla-flu, o cara é comunista, eu sou capitalista, não. A gente precisa sair desse estágio. A gente precisa construir um processo de diálogo entre a CEINFRA, sociedade civil, Ministério Público, conselheiros do CONDEMA, Câmara Municipal e os secretários de Habitação e Seclimas. Criar o processo de diálogo. Vocês concordam que o processo de diálogo está saindo no forceps, né? E bastante atropelado, quer dizer, foi feito um acordo na audiência, 2 dias depois o secretário falou que não vai cumprir o acordo, o negócio, a trancos e barrancos, o processo de diálogo está sendo construído. Vamos jogar um óleo, lubrificar essa conversa, eu acho que é necessário. E a seguinte estratégia é alinhar o processo participativo. Quer dizer, a gente já chegou a conversar com a Guardinha, a gente chegou a conversar com o Proesp de forma bastante inicial, sucinta, da perspectiva da gente fazer um acordo de cooperação. Uma das apresentações falou de termo de cooperação, foi você, né, Marlene? Vamos fazer termos de cooperação, vamos fazer esses projetos juntos com a Prefeitura. Entidade civil, você pode ser o tomador de recursos no Fundo de Direitos Difusos, no FEIDRO. Eu estou falando do recurso tanto para projeto quanto para obra. Então, quer dizer, tem dinheiro. E eu não estou falando nem de dinheiro emprestado, estou falando de dinheiro a recurso perdido, fundo perdido, certo? Então, quer dizer, dá para ser feita essa estratégia de alinhar o processo participativo para elaborar, e para a gente não... como a forma de organizar isso? Tópicos do projeto central possam ser feitos como subprodutos, pequenos projetos. Quais, por exemplo? Educação ambiental, na bacia do Proense, específica para esse tema. Recuperação da nascente do Anhumas, pode se tornar um projeto, sem ônus para os proprietários, por exemplo. Restauração florestal da APP do Anhumas. Projeto de jardins de chuva. Tem exemplo aqui que foi feito em São Paulo. Dá para fazer similar. Vamos começar por esse lugar, vamos começar por aquele. O projeto de arborização urbana na bacia do Proense. Então, quer dizer, dá para fazer por tópicos. Vocês estão vendo que eu nem inseri a questão de hidráulica propriamente dita aqui, para dar tempo do pessoal da engenharia, porque assim, apesar disso não ser novo, como a professora Vela falou, desde 1980, só que na engenharia a dificuldade para essa bola entrar é um negócio muito difícil, cultural, fora o dinheiro, né? Muito dinheiro de concreto, de ferro, é um processo lento, de culturação, a culturação do tema. E por fim, né, dessa estratégia, os pontos comuns entre as partes, quer dizer, educação ambiental, arborização urbana, tem pontos que é senso comum, é fácil falar que precisa reflorestar a cabeceira do Anhumas.
execução imediata, curto prazo, começar agora, já. Né? Fazer um projeto de reflorestamento do Anhumas é uma coisa que dá para fazer para estar pronto em março. Né? Não é nem bom porque vai pegar estiagem, vai ter que irrigar logo na sequência em abril para a chuva. Mas é isso, dá para começar o processo já. Né? É essa a questão, dá para começar já. Eu agradeço mais uma vez. A última, por favor. Muito obrigado pelo convite. Eu pediria para a gente recompor a mesa, porque se alguém quiser direcionar ainda alguma pergunta, presidente, por favor, professora Vera, Marcela, a Márcia, por favor. Bom, eu tenho que passar a presidência para o presidente da Tocasso. Quero fazer uma palavra enquanto presidente da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental. Essa não é a primeira vez que o Conselho de Meio Ambiente de Campinas se debruça em cima de pautas, por mais que nós temos lá também divergências, leituras diferentes, né? Porque nós somos um ambiente ali multidisciplinar e também multidiverso. Sempre nós conseguimos compor encaminhamentos que fossem condizentes com o que é de importância para todas as pessoas e para a cidade, o máximo possível, inclusive. Então, eu agradeço imensamente aí a contribuição das palestras que vieram para trazer mais boas iniciativas, inclusive com exemplos como São Paulo, né? Convidá-las a estarem presentes ainda através da professora Vera aí, compondo uma frente que a gente possa estar desenvolvendo. Nós compartilharmos experiências de Campinas também lá com vocês em São Paulo, nós também temos coisas bacanas aqui, tá? E professora Vera, obrigado pela condução lá da equipe nossa. Márcio, nem precisa falar, você é um parceiro de primeira hora desse conselho, aqui não é de agora, né? A gente já teve umas brigas juntos aí também com o pessoal e assim, o Márcio sempre se propôs de uma forma aí muito participativa, de cidadania também dentro do processo. Agradecer o Resgate Cambuí, porque a iniciativa do Resgate Cambuí, como membro desse conselho, nessa pauta, trabalhando aí com a equipe jurídica, com o Márcio, trazem uma contribuição importante nessa construção. No mais, eu passo a palavra para o presidente para a sequência aqui dos... Mas eu queria que você se manifestasse em relação à palestra, presidente. Bem, eu vou ser sucinto aqui para abrir a oportunidade para todo mundo poder participar, mas só dizer que agradecer, né, o trabalho aqui apresentado, os trabalhos apresentados, dizer que o encaminhamento que a gente já está fazendo aqui em relação a isso, esses ofícios que o Márcio